Olá, empreendedores! Sejam todos bem-vindos ao Belcast, o podcast da Bel Office Cowork. E hoje nós estamos aqui retomando a nossa segunda temporada, né, do Belcast. E hoje nós estamos com a doutora Jordana Mendes, nossa convidada, cliente, parceira da Bel Office. E hoje o podcast ele tem muito essa pegada do Belcast. Ele tem muito a compartilhar experiências, histórias de sucesso. E hoje nós estamos aqui com a doutora Jordana, que topou esse desafio. Eu falei para ela que é um desafio. Não é qualquer empreendedor que topa vir para cá, falar à frente de 3 câmeras, papo direto com o empreendedor, vir compartilhar sua história. Mas você topou. Seja bem-vinda a participar com a Obrigada, gente do Evandro. nosso Belcast, Muito né? O obrigada. Belcast ele tem muito esse desafio da gente poder compartilhar histórias, jornadas empreendedoras, né? E a sua história hoje vai ser compartilhada, essa ideia, com vários outros empreendedores que nos assistem no Belcast. Primeiramente, agradecer não só você, mas a equipe também do Beloffice, que são todos maravilhosos, desde a entrada, a recepção, a equipe de vídeo, de som. Então, muito obrigada pela Que bom, oportunidade. bom, importante. Eu sempre levo para eles, para todas as equipes, os elogios, as críticas construtivas que também são importantes, né? Nos baseiam ali a fazer com que a gente cresça, melhore. Então, muito obrigada, né, por topar participar com a gente como cliente, como parceira. Mas hoje nós vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de desafios, né? Porque não é fácil empreender, né? Principalmente nesse nosso Brasil, é isso que todos os empreendedores falam Isso. demais. Jordana, normalmente a gente começa esse desafio pedindo para o empreendedor se apresentar. E aí vai ser um bate-papo, né? Durante a nossa conversa, eu vou fazendo algumas perguntas para você, mas eu queria que você se apresentasse aos nossos, né? Quem está assistindo, aos nossos telespectadores aqui, quem está assistindo direto no YouTube, essa segunda temporada do Belcast. Então, fala um pouco para a gente dar esse start da nossa conversa. Perfeito. O meu nome é Jordana Mendes. Na verdade, estou, né, advogada. Eu sempre digo que eu estou, porque a minha caminhada até aqui foi longa. Então, eu já passei por diversos ramos, diversas atividades. Além de advogada, sou mediadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atuo com direito de família e direito civil. E também sou corretora de imóveis. Legal. Então, atualmente eu trabalho com aluguel por temporada, também na COP30. Olha aí, muita oportunidade, inclusive, né? Nesse período agora Isso. da COP30. E nós estamos na reta final, né? O Pará, ele tem uma posição de destaque agora, até porque nós vamos na Amazônia recepcionar não só delegações do exterior, mas também comitivas, palestrantes importantes que vão discutir um assunto que ele vale não só para nós, mas para o mundo, que é o meio ambiente. Show de bola. Vamos começar aqui perguntando para você por que a área do direito, né? O que que fez você escolher essa área? E depois eu queria que você falasse um pouco que segmento você tem atuado do direito em si, mas por que advogada, né? Certo. Então é uma jornada, né? Eu sempre digo que eu fui crescendo e construindo a carreira com o tempo sem saber que eu seria advogada, porque o meu sonho era ser médica. A minha mãe é médica e era legista, né, quando eu era criança, DML, então eu via aqueles papéis e eu era muito curiosa. Quando ela não estava por perto, eu ia lá e abria, aí via as fotos, via os relatos, né, do que tinha ocorrido na situação, e ela fazia aquele documento que eu não sabia o que era na época, né, mas para mim tudo era muito interessante, então era o meu sonho. E aí, com o passar do tempo, né, eu fui vendo qual era a realidade, que realmente o médico ele tinha que se doar para a profissão, tinha que estar presente e tinha uma jornada de trabalho bem intensa. Então, a minha mãe, ela era pai e mãe, que o meu pai ele faleceu quando eu tinha 7 anos, e ela não parava em casa. Ela saía, aí ficava muito tempo fora. Quando chegava, eu tô suja, não me toca, não me toca. Aí tinha que tomar aquele banho, né? Sim. Para depois vir falar comigo. E ela dizia: Minha filha, se você quiser a sua escolha, mas tem esses poréns. E aí eu fui amadurecendo, né, crescendo e fui vendo também outras áreas. E na época eu tinha muita vontade de fazer o teste vocacional.
Só que no colégio não tinha o teste, então era algo assim muito distante, a gente tinha pouco acesso à internet. E aí eu fui, né, pesquisando outras áreas, tentei fazer um teste vocacional de internet e na época, assim, apareceu uma gama de opções e Nossa, agora ainda não me ajudou, né? Porque eu quero uma não, dica, dizer assim, ó, você direcionando para esse caminho, de repente não conseguiu ainda te não, direcionar. não me direcionou. E na época do convênio, né, que eu estudava não só um período, mas dois, tinha aula de manhã e à tarde, eu resolvi tentar entender o que era a faculdade realmente. Se eu ia ter que estudar todas as matérias do colégio, ou se era mais direcionado, e eu percebi que era direcionado, então teria que ser assim, ou 4 ou 5 anos de algo que eu realmente tivesse interesse para não desistir no meio do caminho. E eu encontrei administração nesse período. A administração de empresas, ela tinha um leque de opções. Então eu pensei, eu vou cursar administração, porque dentro da administração eu vou me encontrar. E eu vou até o fim, porque eu não queria começar para parar no meio do caminho. Sim, E a administração, eu percebi que realmente, se você tiver esse curso como base, você consegue ter uma outra visão de mundo. Eu digo com até que todos certeza. os presidentes deveriam cursar administração de empresas. E eu também tive aulas de introdução ao direito, e eu achei muito interessante. Eu gostei, era na época, hoje é Estácio, né? Mas na época era a Faculdade do Pará, a FAP, e os professores eram incríveis, então um deles era advogado, inclusive, e ele disse: Olha, Jordana, eu vi que você tem facilidade, você poderia ser até uma advogada. E você é muito nova, você pode continuar estudando e depois pode cursar direito. E aquela sementinha ficou ali, guardadinha. Conseguiu se formar direitinho na Isso, administração. me formei em 2008. Chegou a atuar na área assim de trabalho? Atuei. Eu fiz na época, o que me encantava era logística empresarial. Sim. Então eu cursei a pós-graduação, né? Fiz tudo direitinho e aí eu pensei, aonde eu vou trabalhar? Então a cadeia logística, toda a questão do produto, como nascia um produto, a cadeia de distribuição, isso me encantava muito. Só que as áreas de atuação em Belém, elas eram na época muito restritas e elas exigiam uma certa experiência. Então eu tive essa barreira com a questão da experiência porque eu era uma recém-formada Sim. que estava à procura de emprego, assim como muitos que devem estar assistindo agora, que estão, né, com a sua bagagem da doutrina e do que aprendeu na faculdade, mas não tem ainda aquela experiência de mercado, né, que normalmente é solicitado. Então eu pensei, então eu vou fazer concurso? Será que é uma opção? E foi uma época assim de conflitos internos. E aí eu fui para São Paulo. Então, lá em São Paulo, eu morei por um tempo, quase um ano, e além de estudar Aquele para mundo concurso, corrido, né? Que chega lá é corri. trabalho, trabalho, trabalho. Isso, e foi um hiato na pós, porque nesse período eu já tinha terminado todas as aulas, não tinha mais nenhuma pendente, mas tinha que fazer o projeto. Então, eu pedi para eles, né? Perguntei quanto tempo eu poderia ficar fora, e eles disseram: não, você tem aqui um período de 12 meses, e eu aproveitei e investi. Levei currículo em diversos locais, aprendi a cozinhar de Se uma virar nos forma. 30, Eu já né? sabia, mas era aquele básico do básico, então eu fui tentando incrementar ali. Foi uma época de descobertas que eu me descobri como pessoa, né? Eu consegui me conhecer melhor, e isso foi muito bom. Não estar ali sob a proteção dos familiares também fez com que eu me virasse. E depois que entreguei currículo, fiz o concurso, eu entrei em contato com a minha mãe e como ela estava sozinha, eu sou filha única dela, né? Tenho irmãos, mas por parte de pai. Eu senti que ela estava precisando de mim, do meu apoio. E aí eu fiquei, eu volto ou não volto? Aí eu voltei. E saiu o resultado do concurso. Eu tinha passado, só que a minha colocação não tinha sido tão boa e eu tive que esperar, né, aquele período. E com relação aos currículos, eu pensei, meu Deus, eu entreguei tanto currículo, não tive retorno. E 2 dias depois que eu pisei em Belém, eles me ligaram me chamando para trabalhar. Isso de lá. De Ó, vem lá, trabalhar. isso. Já Aí tô em eu, Belém e eu agora, né? conversei com a gerente, né? Eu lembro que era uma loja, mas assim, eles tinham um plano de carreira.
Aí eu falei, olha, eu já cheguei em Belém, infelizmente não vou poder participar da entrevista se for online, né? Se tiver alguma forma, ok, aí se tiver tudo certo eu posso ir, mas assim, sem garantia, pagar uma passagem de retorno para mim ia ficar pesado no período. E eu optei por ficar. E quando eu fiquei, eu terminei a pós-graduação e eu pensei, agora como administradora, eu vou abrir a minha empresa. Eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero abrir a minha empresa e eu vou me capacitar. E eu fiz cursos de capacitação, investi, eu pensei assim, olha, se eu passei num concurso lá em São Paulo, vou aguardar, eu não vou ficar só esperando me chamarem, vou fazer alguma coisa. E em contrapartida, a gente precisa de dinheiro, né? Comecei a trabalhar também, foi quando eu comecei a trabalhar com venda de carros blindados. Perfeito. Então, já tinha trabalhado antes com telemarketing, na época que eu entrei na faculdade. Também, mais nova, com 14 anos, 15 anos, já ajudava a minha mãe no consultório dela, então já tinha uma noção do que era trabalho. E com vendas, eu consegui não só me descobrir na área comercial, como também capacitei pessoas para trabalhar na mesma área. Legal. E era Muito uma bom. empresa familiar. Então, nesse período, eu trabalhei e no início eu não sabia nada de carro, não sabia a diferença de farol para lanterna. E eu aprendi tudo. E quando eu aprendi, né, como era o carro por dentro, ver a aramida, como era o policarbonato do carro blindado, como funcionava, a questão balística, tudo isso, assim, foi um mundo novo, mas foi um mundo de aprendizado. E eu tive a oportunidade de conhecer grandes empresários em Belém. Então, as minhas visitas não eram com o operacional, era sempre com os proprietários que tinham o intuito de comprar algum carro blindado. Então, além de saber me vestir, me portar, falar, eu tinha que realizar presencialmente essas visitas. Então, eu trabalhava tanto na parte interna da empresa quanto na parte externa. E isso já era uma forma também de aprender como é que funciona uma empresa e quando eu tivesse a minha, eu já saberia Tava ali administrar. trabalhando, mas com o pensamento, eu vou ter minha empresa, eu vou ter E a minha empresa sempre, ali, né? sempre, eu nunca tirei isso da minha cabeça. Eu sempre coloquei na minha cabeça, eu tenho que ser cabeça e não cauda. Eu tenho que fazer com que tudo que eu aprendo, com Show. humildade, claro, nunca com egocentrismo ou querendo passar por cima de alguém. Tudo que eu estava aprendendo eu ia utilizar de alguma forma no futuro. Eu tinha essa certeza dentro de mim. Sim, E mas aí você, olha só, estudou administração, fez a pós, trabalho, começou a atuar meio que na área, ok, tá ali na parte administrativa, venda comercial, pegando experiência, avançando cada vez mais com a ideia de vou montar meu negócio, eu vou montar meu negócio. Foi avançando, e aí onde é que entrou o direito em tudo isso? Que aí você já fez essa virada, né, de virar advogada mesmo, doutora, como é que foi tudo isso? isso, então, depois de toda essa fase trabalhando na área comercial, trabalhei em outra empresa também com sistemas. Eu fiz um curso que era para minha empresa, né? Eu queria fazer o curso de cabeleireira Sim. para aprender como era maquiar, fazer cabelo e montar o meu salão de beleza. E aí, nesse período, eu trabalhei na área, eu trabalhei com beleza, eu tinha salão de beleza em domicílio. E eu conheci o meu esposo, meu atual esposo, que já cursava direito, e eu ainda tinha aquela sementinha, né? E eu até comentei com a minha mãe: olha, eu tô aqui com uma pessoa agora que tá cursando direito, vai ser uma advogada. Ela, e o teu sonho? E os teus sonhos passados? Olha, eu vou te dar uma força, então. Eu vou estudar junto contigo para te incentivar. Porque você está trabalhando na área comercial, mas ainda não é o que você almeja. Você quer abrir seu salão, está trabalhando agora, tem suas clientes, mas eu sinto que você quer algo a mais. E realmente empreender Um assim, é um desafio, né? desafio Nossa. muito grande. E eu falei, isso é mesmo, um vai incentivar o outro, então nós vamos dar as mãos e a gente vai conseguir. Então, eu entrei na faculdade, a minha mãe também comprou a Que ideia. legal. Ela tem 4 cursos. Caramba. Ela é bióloga, biomédica, médica e tem a formação de bacharel em direito. Aí eu falei, mãe, mais uma faculdade profissional. Ela não tem problema, ela nunca parou de estudar. Eu falei, então vamos lá.
E aí nós começamos a estudar, então o meu atual esposo, né, que na época era namorado, tinha conteúdo, alguns livros eu não comprava porque aproveitava o dele. E aí deu tudo certo. Foi um período assim que eu engravidei, nasceu meu filho, e aí depois disso veio a pandemia, foram vários desafios, porque realmente a gente tinha que equilibrar o psicológico, né, a nossa saúde mental com o dia a dia. E aí eu me vi numa situação em que eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, foram muitas mudanças na minha vida. Agora eu quero saber se eu estou no caminho certo. Eu quero que o Senhor me dê uma confirmação de que eu estou no caminho certo. E ele me deu essa confirmação que foi através do estágio no tribunal. Por conta da pandemia, algumas pessoas não aceitaram estagiar naquele período por medo. E aí eles foram passando, todos que tinham sido aprovados foram sendo chamados e me chamaram. Quando me Show. chamaram, eu consegui conciliar o estudo com a maternidade e com aquele meio período de estágio. E ainda era remunerado, que era o que eu precisava. Sim. Você precisa pagar a conta, né? Os boletos não Sim, param de não chegar. para, a gente precisa. E foi uma confirmação perfeita na hora certa. E realmente tudo que eu aprendi com as pessoas que estavam naquele momento delicado do meu lado, na época não era o PJ, eram secretarias individuais de cada vara. Então foi na vara de execução fiscal. Então toda aquela equipe que estava ali do meu lado me passou muita experiência. Então, como não tinha uma quantidade de pessoas, né, circulando ali no fórum, eu tinha tempo de aprender com eles e entender toda a logística, que na época nós tínhamos processos físicos. Hoje você já tem os processos digitalizados, né, os mais antigos, de forma eletrônica. Então, eu lembro que eu puxava as caixas de processo para organizar e vinha aquele monte de poeira. Papel empoeirado, né? E eu pensava assim, nossa, agora eu tô entendendo como é que funciona. E quando eu tinha um tempinho, né, eu parava para estudar os processos, eu lia os processos. E eu via o nome de advogados importantes assim, eu pensava, nossa, é tão legal ter o seu papel timbrado, a sua logomarca. Então foi muito bom ter essa experiência de processos físicos, poder sentir, né? Eu sou muito assim, eu gosto do livro digital, mas eu gosto muito também do livro físico. Eu gosto de sentir aquele cheirinho de livro novo. Eu gosto de estudar com o papel, então facilitou muito para mim. Eu acho É, que apesar do que a pandemia impulsionou muito essa transformação, né? Acabar com papel e digitalizar, mas particularmente eu também gosto de ter o livro. Ah, já leio o livro digital, né? Mas o livro ali, puxar da estante, marcar, eu também, todo aquele ritual eu gosto. Eu gosto também. é muito bom. E eu faço as anotações, assim, eu tenho costume de usar o lápis no livro. Quando eu vou fazer alguma doação, né, aí eu tento apagar, mas às vezes é inevitável, fica. Então tem alguns livros que já vem até com espaço para você colocar as suas ideias. Eu acho bem legal, isso facilita muito. Essa experiência no TJ trouxe a bagagem para você dizer assim, ah, agora eu quero montar o meu escritório, né? Eu quero ser reconhecida como a doutora Jordana Mendes. Então, eu queria entender muito contigo isso. Foi essa experiência que te deu lá, até porque você estava comentando sobre isso, né? Essa jornada ali dentro te deu know-how a montar hoje, né? O que que seria o seu escritório? Com certeza, ajudou muito, porque ali também com aquela equipe, que já era uma equipe montada da secretaria, né, tendo a experiência de alguns profissionais que eram servidores públicos já tinham sido advogados. E eles contavam: olha, como eu tive o meu escritório, o que eu posso te passar de experiência, que você tem que fazer um atendimento presencial com o cliente sempre que possível, levar ele para tomar um cafezinho, olhar olho no olho, passar segurança. Não só isso, quando você tiver um processo, venha diligenciar, venha aqui esquentar, eles chamam esquentar a barriga no balcão, né? Porque isso faz toda a diferença. Eles iam dando dicas e eu percebia também, né, nas peças que tinham questões que poderiam ser modificadas num processo por conta não só de diligências, mas também a forma de atuação do advogado. Então, às vezes, você vê grandes escritórios que podem ter
inúmeras filiais, polos, mas não conseguem prestar o mesmo serviço em cada local, porque está muito pulverizado e não tem uma gestão eficiente. E às vezes não atenta num que é muito simples, que é um atendimento de qualidade, um acolhimento que é Isso. importante, né? Isso faz toda a diferença para o negócio. Sabe o que é legal? É que eu percebo assim, e o Belcast, ele tem essa, né, como eu disse no início, essa pegada de contar histórias e desafios, porque não é uma jornada fácil do empreendedor. E você, a gente vai chegar ao ponto de falar sobre empreendedorismo e o cargo, a função ou a profissão que você tem, que eu vou chegar lá. Mas é um desafio muito grande, né, que se tem. É um, é um mix de eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu quero crescer, eu quero um negócio. Então eu vejo muito isso você contando agora um pouco da sua jornada ali, né, até chegar a esse momento de criar ali o teu escritório, sabe? Então, vamos dizer, pô, viajou, né, voltou, teve desafios, situações com a família, mas ainda assim estava ali sempre com eu vou montar meu escritório, eu vou montar minha empresa, né, que você estava muito, eu vou montar minha empresa. Isso. Montou algo ainda. Então, e já te traz uma história, uma bagagem, uma experiência que isso conta e já te coloca na frente um monte de advogados, um monte de escritórios. Você já sai na frente pela bagagem, pela história que você tem ali, né? Sair daquele desafio de montar o seu salão, montar o espaço, que tudo é um negócio, querendo ou não. É você tendo que pensar, é tendo que naquele momento fazer tudo, tem que pensar em tudo, né? Então, e aí eu tava também, né? Eu pontuei aqui com relação a profissional e com relação a empreendedora, né, Jordana, te digo isso porque eu percebo que vários profissionais se enxergam como advogados e não como empreendedores, como empresário. Porque a partir do momento que você tem ali, né, quando você está atuando como profissional é uma coisa, quando você tem o seu escritório, quando você passa a abrir uma empresa, querer criar um CNPJ, você já parte para outro segmento, você está montando uma empresa, um escritório, então isso gera uma série de desafios para você. É você mudar seu pensamento, e eu percebo muito isso em você, né? Isso pelas conversas, naquele bate-papo da consultoria, você querendo fazer o site, né, vendo como é que a rede social vai se Isso. comportar, o cuidado que tem que ter pela profissão, né, que você tem. Então isso tudo faz o diferencial para você. Muitos advogados eu percebo que são só os advogados. Ele não, eu tô aqui nessa causa, quando terminar eu vou pensar outra causa, ou tô essas duas aqui e para mim já tá bom. Acabou ali, né? Então eu percebo muito você, não, eu vejo uma empresária, eu estou começando com uma empresária aqui do ramo do direito, né, mas que tem, e dos imóveis, que eu acho que é legal você contar isso, né, também, mas eu Isso. queria que você falasse um pouco desse desafio, desse pensamento mesmo que você tem de experiência ali, esse desafio que você está passando hoje, né, para montar o escritório, e também fala um pouquinho da questão dos imóveis, que você, por que escolheu esse ramo também, né, porque aí está em paralelo ali para atuar. Isso, perfeito. E então, com essa experiência toda na área comercial, né, que atuei muito, eu percebo que prospectar para muitos advogados é um desafio. Então, é um desafio diário. Eu percebo também quando um colega vem falar comigo e pede ajuda para um fechamento. A gente faz muita parceria no escritório. Então, nossos parceiros são, além de amigos, parceiros que entendem qual é a facilidade de cada um. Então, eu sou o tipo de advogada que eu gosto muito de prospectar e fechar negócios. Quando vem um cliente novo por indicação, nossa, eu fico muito feliz, porque eu entendo que está dando certo. Então, toda a nossa experiência passada, ela sempre vai servir, sempre vai galgar mais um degrau. Eu sempre digo isso para quem está começando, que é importante você olhar para tudo que você fez e retirar, extrair dali tudo de melhor, porque você vai conseguir elevar cada vez mais. A corretagem, ela veio para somar, porque no escritório nós trabalhamos com regularização de imóveis. Então, além de vender o imóvel, você precisa saber se aquela documentação está toda ok, levar toda a papelada para análise. E como nós deveríamos unir já útil ao agradável, né? Veio essa ideia de empreender também no ramo imobiliário, não por uma questão de onda de mercado, mas sim com o intuito de agregar ao cliente, porque o cliente, ele é como se ancorasse em você quando ele sente a confiança, não, nesse profissional, na Jordana, eu confio.
Quando ele sente a confiança, ele não quer outro profissional, ele quer que a gente resolva tudo. E claro que a gente também tem que ter um foco. Nesse sentido, quando nós estamos com a possibilidade de alugar um imóvel de um cliente, vender e, além disso, regularizar, nossa, ele fica muito satisfeito, porque ele sabe que eu não vou passar isso para outra pessoa, que eu vou fazer e eu vou estar ali analisando cada etapa. Então, ele fica tranquilo. E indica porque sabe que nós somos profissionais diligentes. Então, Entendi. esse retorno foi muito bom. Todas as possibilidades também de inventário, nós trabalhamos com inventário, sucessões. Então, no inventário, às vezes, as pessoas que estão envolvidas, os irmãos, os netos, todos já concordaram com a venda. Mas aí, se tiver, por exemplo, um corretor ou uma corretora que leva uma pessoa ou outra, tá demorando, aí olha, ele fala assim. Antes, né, quando não tinha a possibilidade da corretagem, converse com o corretor para ver se ele agiliza, porque a gente precisa do dinheiro, a gente quer finalizar esse inventário. Agora não, a gente já sabe todo o procedimento, como ele está sendo feito, o que que pode melhorar. A gente faz uma avaliação para verificar se o valor de mercado está ok, leva para o cliente, apresenta já com uma linguagem também jurídica, porque nós temos as duas possibilidades e o cliente entende o que é melhor e a gente consegue o êxito de uma forma muito mais rápida. Perfeito. É uma oportunidade, né? Pelo que eu Isso. percebo. Tô aqui, eu tô cuidando da documentação, deixar tudo registrado, tudo certinho. Porém, começou a surgir a ideia de cobrir essa. Aluga para mim, vende para mim, que são as duas situações que você trabalha, tanto o aluguel como a venda. Tanto o aluguel como a venda e o gerenciamento, também a administração de imóveis. Muito bom, que legal. Então Então, você viu como uma oportunidade mesmo. Consigo te isso. ajudar nesse aspecto aqui dos imóveis também. Que bacana, legal. Ajuda de uma forma completa logo o cliente, né? E o Fica cliente satisfeito, fica né? muito satisfeito, porque conosco ele consegue tratar de todos os assuntos. E se tiver outra demanda previdenciária, trabalhista, criminal, nós temos toda a equipe, toda a parceria, e eu não sou o tipo de parceira que larga e fala, olha, tá aqui, esse aqui é o meu cliente, eu vou indicar, mas eu não vou atuar. Não, eu sou parceira, eu vou estar lá ao lado. Vou acompanhar toda a triagem de documentação, o que está acontecendo no processo. Se for preciso ir em audiência, eu vou também até a finalização. E também o CRM, né, que a gente faz depois para verificar se ocorreu tudo bem, mesmo que a pessoa receba, eu recebi o alvará, acabou o processo, tchau. Não, não é assim. Olha, eu gostaria de saber se você tem mais alguma demanda, se você está sentindo que está tudo ok ou tem alguma dúvida. A gente faz todo esse pós-venda, né? Que na verdade o advogado também ele é um vendedor do seu Sim, serviço. sim. Legal. E você também tem experiência na venda, né? Sua história, sua trajetória aqui mostrou muito isso. Eu queria falar um pouquinho com você sobre COP30, né? Como é que tá sendo isso para você? Poxa, é até legal eu percebendo aqui, ouvindo você falar, que é uma vantagem você, né, corretora de imóveis com a formação em direito ali, como advogada, soma demais, ajuda demais. Principalmente esse momento de COP30, né? Que as pessoas, eu percebo ali que as pessoas pensam que é só alugar, mas espera aí, você está alugando para uma pessoa de fora do Brasil, que tem uma série, de repente, de requisitos e situações que um corretor, sem ter essa formação, né, no direito, de repente, vai se enrolar um pouquinho. Como é que está sendo isso para você, essa oportunidade? Os teus clientes hoje te chamam lá pensando, e Jordana, me ajuda ali. Olha, eu estou querendo alugar para a COP30 também. Certeza. Os clientes, não só clientes, como parceiros também, advogados, outros profissionais, dentistas, médicos, sempre nos procuram porque ouviram falar que o vizinho conseguiu alugar por um shake, por 1,5 milhão, e eles querem entrar nessa onda também, querem saber se é possível, aí já querem comprar tudo pro imóvel. Aí eu falo, calma, respira. Vamos avaliar, né, primeiro seu imóvel. Então, é uma oportunidade muito boa para todos. A COP30, eu sempre digo que você tem que ver pelo lado positivo. Saiu do papel, projetos saíram, né? São vários, saíram projetos maravilhosos
que a gente não sabe quanto tempo ia levar, né, em Belém para que todos fossem finalizados, e então com essa injeção, né, que a gente fala, foi injetado no mercado aí um propósito, então com certeza todo mundo vai ganhar. Tá? É sempre um ganha-ganha. Ganha quem é o proprietário do imóvel, ganha o corretor e ganha também o hóspede, porque vai ter uma experiência única na Amazônia. A gente tem aí um passado de COPs que foram em outros locais e a gente sabe que era uma estrutura montada para o evento, mas que nos arredores não tinha tudo que a gente tem. Além da cidade, da região amazônica, a gente tem também experiências. Você, por exemplo, atravessa, vai para a Ilha do Cumbu, já tem restaurantes e bares maravilhosos, com drinks que têm assinaturas nossas, com especiarias da região. Você tem a pupunha, você tem o açaí, bacuri, cupuaçu, algo gastronomicamente falando que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo. Então, você sabe que mesmo que encontre, né, não vai ter a mesma qualidade, é totalmente diferente. E a nossa cultura, né, que é maravilhosa. Então a gente sempre fala que o imóvel, ele necessariamente não vai ser alugado de primeira se você não tiver uma consultoria. Então a gente faz como se fosse a anamnese do imóvel. A gente faz a visita, verifica se ele está pronto ou se precisa de algum reparo e tenta deixar ele já com a cara não de um hotel, mas de um imóvel que pode ser alugado por uma plataforma. Então, tirar as fotos pessoais, verificar se os dormitórios estão refrigerados, se tem uma televisão, pelo menos, e se realmente colchão, travesseiro tá tudo ok, o sofá, como é o seu sofá? Sofá normal, é um sofá-cama? Que tipo de conforto no condomínio você pode oferecer para o seu hóspede? É como se nós estivéssemos viajando e utilizando uma plataforma, né? A gente quer o melhor, então as pessoas que vêm para cá não vêm a lazer, elas vêm para um evento, mas elas também querem chegar em casa e ter a possibilidade de ter um fogão ali para fazer alguma coisa. Então não é só, eu vou alugar o meu quarto dentro do meu imóvel. Não, você tem que dar uma estrutura, né? A gente não aluga quartos, a gente aluga o imóvel completo, de preferência num condomínio fechado, mas se for também numa casa ou no residencial, a gente avalia e verifica se é possível. Essa consultoria que eu percebi aqui rápido que você faz, né, no início ali, no início não, na verdade na residência da pessoa para preparar. Era algo que você já fazia? É da provisão, né, do corretor em si ou não? Surgiu como uma oportunidade nova para você, assim, de negócio, de tipo, vamos oferecer a consultoria para auxiliar? Surgiu agora por conta da COP? Não, nós já fazíamos com o aluguel convencional e agora com a COP a gente prepara, Perfeito, só que com uma perfeito. outra roupagem. O aluguel convencional, ele tem que ter dentro do imóvel pelo menos uma estrutura de pessoas que vão passar ali no mínimo um ano. Tá? Então a gente agenda a vistoria, todo aquele procedimento padrão. No aluguel por temporada, a gente já tem que ter uma visão comercial. A gente tem que saber quais são as fotos instagramáveis para a gente Perfeito, utilizar. perfeito. Além disso, a gente tem que ter utensílios básicos que não vão tomar o tempo da pessoa. Por exemplo, micro-ondas, o que que você acha, Jordana? Quando me perguntam, eu acho muito importante, porque as pessoas não vão ficar ali assando um peru. Elas vão fazer algo rápido, esquentar uma comida que elas compraram no restaurante, sobrou um pouquinho aqui, vou comer, já vou sair para um próximo evento. Chegar numa cama confortável, ter lençóis limpos, ter a opção de troca de toalha também. Cada detalhe é importante. Então, sempre que a gente vai fazer as fotos também, eu levo meu esposo, ele faz as fotos amplas e eu faço as fotos dos detalhes. Normalmente as mulheres, elas se atentam muito nos detalhes. Elas gostam de se sentir em casa, acolhidas. Então, sempre uma foto ali de um secador de cabelo é muito importante. A gente sabe que todo mundo vai estar alinhado no evento. E também tem aquelas pessoas que, terminando o evento, vão querer passear e vão querer retornar e ter ali todo aquele conforto, né? Não vão estar em casa, mas tem que ter todo um aparato. Caramba, você me deu uma dica agora bem legal. A minha sogra, ela montou recente um apartamento estúdio ali perto do hangar.
né? Passei várias dicas para ela, e, por exemplo, do secador. Faltou isso para a mulher, é algo que é extremamente É importante, né? Ali no extremamente banheiro, importante. para auxiliar, né? Não, e Legal. a nossa umidade aqui da região, né, para estar com o cabelo aninhado ali, tudo organizadinho, bonitinho, tem que ter, assim, uma bancada com espelho, itens Jordana, básicos. o que que tem sido desafiador para você, assim, nessa tua jornada do escritório de advocacia, na parte dos imóveis, no tempo que você já tem atuando? O que que tem sido, assim, desafiador para você? Olha, desafiador para mim é a organização da agenda e do tempo, porque eu sou o tipo de pessoa que gosto de estar presente. Então, é difícil um cliente que não me encontre por um longo período de tempo. Sempre que a pessoa tem dúvida, o cliente, sendo um cliente da advocacia ou um cliente de aluguel por temporada, aluguel convencional, que quer vender o seu imóvel, a gente faz uma reunião online. Mas se ele tiver dúvidas, além das ligações que a gente sempre faz, também uma reunião presencial. E a gente sabe que está tendo muito, não sei, Evandro, se você soube, que é o golpe do falso advogado. Eu escutei por alto, mas é até legal você compartilhar com a gente aqui, explicar como é que tá funcionando isso, enfim, como é que funciona esse golpe, como é que eles estão atuando ali, até para quem tá Sim, vendo a gente poder é ficar atenta. muito importante ficar atento a qualquer mensagem suspeita. Como é que funciona? Os nossos processos, na grande maioria, são processos públicos, tá? Até pelo princípio da publicidade. Então, esses acessos de processos, eles ocorrem não só pelo sistema, mas também, se você colocar no Google o nome de uma pessoa ali completo, pode até aparecer. E tem outros sites também de busca que mostram fases processuais, enfim, tem diversas maneiras. Essas pessoas que têm o intuito de se passar por advogados acessam o processo, verificam os valores processuais que a pessoa pode receber, mandam uma mensagem para o cliente dizendo: Olha, eu sou advogada, e coloco o meu nome completo. Sou advogada Jordana Mendes, estou entrando em contato com você para informar que tem um valor a ser recebido e que a gente pode fazer o depósito na sua conta se você fizer só o pagamento de uma taxa, que é uma taxa do judiciário. Essa é uma das versões, porque são várias. E aí o cliente, nossa, muito feliz, né? O que que eu faço para receber? Você quer os meus dados bancários? O que que você precisa? Aí ele continua com uma linguagem jurídica, tá? Normalmente eles passam na IA o texto, porque realmente eles querem dar aquele ar de credibilidade, utilizam uma foto nossa das redes sociais também, e a pessoa vai passando informações. Com isso, eles enganam o cliente, né, que é o nosso cliente, se passando por nós, e a pessoa faz, graças a Deus, com os meus clientes não aconteceu, que eu sempre alerto todos eles. Mas eles fazem as transferências informando que essa transferência ele está fazendo porque é o pagamento que foi solicitado da taxa e normalmente eles mandam uma outra pessoa entrar em contato ou se passando por promotor. São várias nomenclaturas. Ou uma pessoa que é do setor de custas do tribunal que vai estar fazendo esse recebimento. Normalmente é um DDD de fora, são vários telefones diferentes. E aí, quando a pessoa finaliza o procedimento, eles bloqueiam um número e a pessoa começa a sentir que realmente aquilo não era verdadeiro, que era um golpe. Caramba. Olha, ouvindo você falar desse golpe agora, pensei aqui rápido duas coisas. Uma eu também tenho a formação em tecnologia, eu tenho uma empresa de tecnologia. E uma das perguntas que me fizeram foi justamente essa sobre IA, o impacto, a questão de segurança. Até comentei, porque a gente, né, utiliza a inteligência artificial para editar um texto, para melhorar um texto, para fazer e para muito mais coisas hoje. Só que também tem o lado do mal, né? Eu comento que antes, aqueles e-mails que vinham falsos, você tem um boleto, não sei o que, e a pessoa às vezes acabava caindo. E, o que que a gente percebia? Olhava o texto, não tinha IA ainda, né? Olhava aquele texto, vinha erro de português. Como assim, pô? Advogado que não sabe nem escrever, como assim? Já desconfia logo e tudo mais, aí não faz. Hoje em dia, e que é justamente o ponto que eu ia chegar, existe o lado do mal, né? Aí, do mal utilizando a IA. Ou seja, a pessoa pode escrever, ela diz assim,
melhora para mim o texto como se fosse advogada. Você não vai perceber, porque está usando para esse lado, né, do mal. Mas uma coisa Isso. também que ouvindo você falar, lembrei, inclusive foi uma das nossas conversas com relação à consultoria, é a questão de profissionalizar de fato. Quando você tem, aí várias coisas você pode ir percebendo que fica estranho. Por exemplo, a pessoa, tudo bem, ela vai adicionar a tua foto com outro número desconhecido. Até então é meio complexo, né? Chamou de um outro número, não era nem o seu. Já tem que desconfiar. Aí começa a te mandar informações. Quando ela te mandar um Pix, um boleto, dificilmente vai ser no nome daquela pessoa, já vai ser no nome de um laranja. Quer dizer, se você. Um e-mail que ela pede dizendo que vai mandar por e-mail. Aí, se você tem aquele Gmail, você não está profissionalizando. Então, opa, arroba doutorajordanamendes.com.br, né? Contato arroba doutora ponto .com.br, que a gente coloca, que é você profissionalizar. Isso dificulta mais, né? Não quer dizer que vai acabar, mas dificulta mais cair nesses golpes em situações como essas. Veja informações no meu site, aí a pessoa coloca qualquer site, qualquer endereço. Então essa profissionalização é legal. Ah, o teu número do Pix, ele pode ser um CNPJ, ele pode ser um e-mail com o teu domínio, entendeu? Então tudo isso faz com que a pessoa, opa, não, tá vindo do endereço dela, tá vindo com o nome dela direitinho. Tem gente que é esperta e consegue ali, mas é muito mais difícil. É diferente, olha, a pessoa vai lá, cria um Gmail com o teu nome, Jordana Mendes, 0034@gmail.com. Infelizmente, ele consegue fazer isso fácil. E a pessoa que não atenta, ela acaba caindo. Então, lembrei aqui daquela nossa conversa de fato, você Isso. profissionalizar, de você ter um endereço, mostrar os serviços, tem um e-mail profissional que tem ali, quando você passar, para não vir uma resposta em cima de um e-mail que veio um arroba Gmail ou arroba outro e-mail que são gratuitos, mas que qualquer um pode ir lá criar e usar de má fé e mandar um boleto falso, mandar um link falso. Então, olha quanto é importante, né, você trabalhar esse profissionalismo em cima desses endereços, do teu e-mail que seja, do teu endereço Pix, né, para evitar que você caia em situações, golpes como esses, né, que infelizmente tem acontecido demais da Isso, com pandemia, né, para cá. certeza. Da pandemia para cá evoluiu muito nesse sentido, né? De que eles estão utilizando da tecnologia para o mal. E normalmente os vulneráveis, que são os idosos, são os mais atacados. Então, quando a gente faz o atendimento, já tem praticamente que uma cartilha de orientações. Olha, sempre que eu entrar em contato com você, se for algo referente a processo, não vai ser por telefone. Normalmente a gente chama no escritório, conversa e repassa todas as informações. Se não tiver em Belém, alguma outra situação por telefone, mas você vai estar ouvindo a minha voz e você já tem uma relação, né, com o cliente, ele já sabe. Mas com certeza, Evandro, é a questão do domínio, o site, a forma como você atua com profissionalismo faz toda a diferença. Muito E bom. protege, né? Vai cortando as arestas, que é esse o intuito. Perfeito. Jordana, eu queria falar um pouco sobre a Bell Office, assim, né? Eu queria que você até falasse um pouquinho, compartilhasse como foi que você conheceu, como foi que chegou até a Bell Office, acho que é legal, né? Pesquisou, foi atrás, alguém indicou, como foi isso? E como que a Bell Office hoje ajuda você, na tua visão, os empreendedores, com os serviços, espaços e serviços que hoje a gente oferece? Então, Evandro, eu atuava num outro escritório, né? No escritório de uma parceira, e sempre a gente fazia o atendimento em parceria nesse local. E depois desse período também nós abrimos um escritório que era no Marco. Só que assim, para a logística, na questão de distância, para mim ficava um pouco complicado. Também era um local que não tinha estacionamento. E toda vez quando tinha atendimento, eu tinha que sair pelo menos 1 hora e meia antes, ou então sair do fórum e já ir direto, ou de um outro local que estivesse fazendo diligência. Às vezes já pedi o almoço, lá era tudo muito corrido. E não tinha uma secretária nossa, tá? Específica, tinha portaria, só que assim, o porteiro ele era o faz tudo. Então, às vezes ele estava ali dando uma atenção, às vezes ele tinha que resolver uma outra situação.
tinha que pegar uma vassoura ou um pano para passar ali na recepção, enfim, era tudo muito corrido e eram 3 andares que ele tinha que administrar aproximadamente 40 salas ali naquela Nossa. recepção e quando chegava muita gente tinha fila. Se tivesse chovendo também era muito complicado. Então eu sempre me preocupava muito com a qualidade de atendimento dos clientes. Então, o que que eu pensei? Eu vou procurar um local que tenha um estacionamento coberto, que tenha uma recepção adequada, que tenha segurança, até porque a nossa profissão ela não deixa de ser uma profissão de risco, até porque a gente atua também no criminal, então tem que ter toda essa cautela. E tudo o que eu precisava eu encontrei na Bell Office. Principalmente a questão de organizar de uma forma mais tranquila os meus horários. Eu tinha sempre uma agenda, né, que eu tentava cumprir com os clientes, só que eles diziam: Olha, doutor, eu até cheguei, mas eu não encontrei vaga. E aí, aquele atendimento que era marcado para 2 da tarde acabava indo para 2h30, aí o cliente já chegava às vezes molhado e isso me constrangia totalmente. Então, aqui no ambiente do Parque Office, o cliente ele pode ir ao shopping se ele quiser. Ele pode ir à casa lotérica, ele pode estacionar no estacionamento coberto. Ele tem toda a facilidade na recepção, porque é bem tranquilo, um atendimento com pessoas educadas. E quando eu não estou no escritório, sempre as recepcionistas recebem o cliente, passam um recado: olha, doutora, chegou aqui o seu cliente, passa o nome. Ou então já passa o QR Code diretamente para eles para fazer o acesso. Então é todo um diferencial. Quando o cliente ele chega no ambiente, ele não se atrasou, ele chegou no horário, chegou tranquilo, não está com o cabelo molhado, os documentos todos organizados, e ainda elogia o ambiente. Sempre eu falo, olha, o chá da Bell Office é um chá diferenciado. E eles já pedem, olha, hoje eu quero chá, porque eu tomei naquele dia, nossa, estava muito bom. E são esses detalhes que fazem com que o cliente volte. O atendimento, a questão de ter um ambiente limpo, até porque no escritório, fora daqui, ia ter que administrar a pessoa da limpeza, a questão do café, se tem todos os chás que o cliente gosta ou não. Então, normalmente, quando você tá, eu sempre digo assim, no fluxo, né? A gente está no fluxo do atendimento, estamos externos, atendendo, fazendo audiência, tendo que ir buscar o filho no colégio, então às vezes você não consegue dar conta de tudo. Então, Bell Office me facilitou como mãe, como advogada, como corretora, de todas as formas, porque o espaço realmente é um espaço incrível. E a gente começa, né, de uma forma e depois vai procurando sempre melhorar. Então, começa com algumas horas e aí depois vai aumentando, aí já quer uma sala, e depois já tenta ampliar essa sala. Então, é esse o objetivo. Que bacana, olha, fico muito feliz, doutora, de ouvir, né, você, a trajetória, né, a gente sabe disso, o quanto é desafiador ter um negócio, né, os boletos ali, a gente sempre brinca, né, os boletos não param de chegar todo mês, mas eu percebo muito essa vontade de querer crescer cada vez mais, sabe? Desse desafio, né, que você tem no dia a dia ali. E fico ainda mais feliz porque saber, né, ouvindo você falar agora, nós quando criamos a Bell Office, ela nasceu com todo esse propósito que você bem explicou ali, de ajudar empreendedores, empresários como você, né? A gente sabe que a vida é corrida demais. Para não só para as mulheres, digo mulher, mas quem é mãe, é um desafio ainda maior. Nós tivemos aqui um casal de empresários recentes que eles comentaram, estavam nesse desafio, a mãe, a esposa estava grávida, né? Mas estava ali o casal na luta, então a Beoff sempre ouvindo, a ideia é muito essa, ouvir muito os nossos clientes, entender cada vez mais como a gente consegue ajudar ainda mais, sabe? Isso deixa a gente, né, mais tranquilos, satisfeitos e pensando cada vez mais como a gente consegue ajudar, cada vez mais, porque ele nasceu, a Beoffice nasceu com esse propósito de ajudar pessoas, ajudar empreendedores a realizar esse sonho, porque são sonhos que nós temos de montar, assim como eu tive esse sonho de montar um espaço para ajudar outras pessoas a cada vez mais crescer, a realizar esse sonho de abrir um escritório, uma empresa, um negócio, e que você
prospere, que é o que a gente quer de cada cliente que a gente tem aqui. Eu mesmo tinha uma empresa de tecnologia e sentia dificuldade de ter espaços modernos que a gente pudesse, né, atender o nosso cliente, espaços como esse que a gente possa criar, né, cada um criar o seu podcast, que é o próximo passo em vídeo, que todo mundo, né, tem criado seu podcast. Então, a cada novidade, a cada iniciativa que se tem inovadora, a gente está aqui de olho pensando, deixa eu ver, a doutora Jordana, opa, tem mais essa iniciativa aqui, e eu acredito que vai atendê-la muito bem, e a gente sempre está ali atuando, né, pensando como a gente pode cada vez mais ajudar. E ouvindo você falar é muito disso, é um feedback muito importante. Eu até brinquei um pouquinho no início ali, né, que é o positivo, né, como você bem explanou aqui, é muito importante a gente ouvir, mas também quando tiver críticas construtivas, poxa, nesse dia aconteceu tal situação, é importante também compartilhar com a gente, pra gente, opa, doutora, obrigado por compartilhar, a gente vai correr atrás aqui, entender o que foi que aconteceu, para fazer com que isso não aconteça mais. Então esse é o nosso desafio também diário ali. Então quando tiver situações, manda mensagem para a equipe, manda mensagem para mim, que a gente está aqui, né, à disposição cada vez mais para ajudar, né? E eu fico feliz pra caramba pela história, por você topar aqui, compartilhar com a gente. O Belcast, ele tem, desde o início, eu sempre reforço, nós, desses 6 anos caminhando para 7, é sempre ouvindo cada história de empresários, empreendedores como você, e perceber que a gente tem ajudado, mostra que a gente realmente está no caminho cada vez mais, sabe? E obrigado por topar, participar com a gente, né? A gente vai chegando na fase final aqui, né, do nosso podcast. Eu queria que você compartilhasse um pouco, né, da sua rede social para quem está assistindo a gente, que possa seguir você no Instagram, se você tiver outros canais, outras redes, tiver o que você puder agora compartilhar, é o momento de você passar isso para os nossos seguidores, que eles possam saber mais, além do que eles viram aqui, poder seguir você, conhecer os seus serviços e quem sabe contratar os seus serviços, que é essa ideia de conexão e network que a gente tem e muito aqui no nosso ambiente. Olha, lhe parabenizo, porque realmente eu cresci na Bell Office também, tá? Tem uma questão que eu não falei, mas é muito legal. Outro feedback, que é espelhar a nossa tela na TV no atendimento. Show. Eu tive uma situação de um imóvel que realmente era um imóvel em Mosqueiro, então era uma imagem que olhando no computador tudo muito verde, quando a gente espelhou ficou maravilhoso, e aí o cliente falou, olha, a minha área é essa aqui, a que está sendo invadida é essa, e eu adorei essa tela, aí foi excelente. Show de bola, olha. Bacana mesmo. E assim, eu gosto muito de fazer vídeos, né? Como eu falei para você, a minha dificuldade é a gestão do tempo, mas a minha rede social é @adv.jordana_mendes com GY. E normalmente é lá que eu coloco um pouquinho do meu dia a dia, até porque nós somos humanos, né? Tem gente que pensa que advogado anda o tempo todo arrumado, ali não pega sol, só fica no ar-condicionado, mas é bem diferente. Então, eu acho muito legal quando tem interação. Eu faço até caixinhas de perguntas para tirar aquelas dúvidas, né? Normalmente as pessoas pensam que perguntar já vai ser cobrado. Não, não tem nada disso. Nós estamos aqui para aprender e para ajudar no que for necessário. Então, com vocês, eu sempre estou aprendendo. Gosto muito de participar da comunidade da Bell Office, que tem profissionais incríveis, até na advocacia. Então, a gente está aqui para somar, não está aqui para competir com ninguém. O mercado é para todos. E a gente sabe que a cada dia a gente pensando dessa forma, a gente consegue também colher frutos maravilhosos. Excelente. Olha, isso é Belcast, né? É você olhar essas jornadas, essas histórias e que você saia um pouco inspirada de sopa. Eu também quero montar meu escritório. Eu me vejo ali na frente com a doutora Jordana, então eu quero montar. Então a gente traz essas histórias para você, que isso some, que é a missão que o Belcast tem, né? De compartilhar essa história. E a gente fica por aqui nesse mais um episódio. Segue a gente lá no YouTube, compartilha, né, esse vídeo, compartilha, segue também e ativa aquele sininho, porque quando você ativa, assim que a gente publicar, você vai logo estar atento, vai poder compartilhar com os outros colegas, outros empreendedores e até o próximo episódio.